Olá, bom dia! Nós vamos dar continuidade ao nosso mundo intelectual, né? Vamos continuar a falar da semântica das palavras, né? Depois de um períodozinho de descanso. Espero que estejam animados e que estejam dispostos, né, a continuar aprendendo, que não é a mesma coisa que estarmos presencial, mas vamos nos adaptando aí, né, para aprendermos a lidar melhor com tudo que estamos vivendo. Sempre temos que pensar que estamos aprendendo, né? Então, esse novo método aí de ensino que nos foi imposto aí por causa da Covid-19, né, está nos levando a aprender bastante. E eu espero que vocês também estejam dispostos, né, e abertos a aprender, porque é o que importa, é o que valoriza o ser humano, a capacidade que ele tem de reinventar-se e reinventar o mundo que ele vive, né? Então, estamos aí para recomeçar, depois de uns diazinhos de férias, né? Então, vamos recomeçar. Estudamos já alguns conceitos importantes e vamos continuar neles, né? Hoje nós vamos estudar, por exemplo, dentro da semântica, que nós já vimos aí a conotação e a denotação. Hoje nós vamos estudar o sentido das palavras em seu significado, né? Então, vamos falar aí das palavras homônimas, parônimas, sinônimas e antônimas. Espero que vocês estejam dispostos aí a aprender, né? E também aproveitar para enriquecer o vocabulário com as novas palavras que nós vamos ver na aula e nos exercícios posteriores, né? Que os exercícios eu vou pedir para vocês e depois nós vamos marcar uma aula para fazer a correção, ok? Então, aguarde aí, vamos aprender agora o conteúdo dessa aula para podermos depois, né, melhorar nosso texto e a nossa fala, né? Se eu aprendo um vocabulário grande, eu tenho a meu dispor várias maneiras de escrever textos, né? E eles ficam enriquecidos, é claro, né? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela para que possamos explicar melhor, né, tudo que preciso passar para vocês. Vou voltar ao começo, que ela não está no começo, né? Então, vamos lá. No comecinho, a semântica tem... Bem, o que é semântica? Perdoe, o que é semântica? É o estudo do significado. Vai vir aí, não se preocupe. Nós vamos fazer aí, né, no sentido geral, a semântica tem que finalidade? Por que eu tenho que estudar a semântica, né? Porque eu preciso, né, saber o significado das palavras, senão eu não as uso adequadamente. Então, eu coloquei aqui, ó, para vocês, semântica é o estudo do sentido das palavras, de uma língua. E na língua portuguesa nós temos palavras com o mesmo sentido, palavras com sentidos diferentes, palavras com sentidos diferentes, escrita parecida, e palavras com sentidos diferentes com escritas iguais. Além disso, existem palavras que têm muitos significados, são as palavras polissêmicas. Polissemia não é mais novidade para vocês, porque isso já foi falado em sala, né? Mas eu voltei aí e coloquei de novo, né, nesse conteúdo, porque é aqui que ele aparece, a polissemia. Então, antes de começar a falar de sinônimos, antônimos, e homônimos e parônimos, eu vou fazer um apanhado do que nós já estudamos. É rapidinho, mas eu preciso fazer, né? Então, eu coloquei aqui, né, que a palavra é o signo linguístico. Por quê? Porque ela tem duas partes. A palavra não é só a escrita dela, é o sentido e o significado. Então, eu vou estudar o que ela significa, como ela escreve, como ela é escrita, perdoe, e o som que ela tem. E aí a imagem que ela vai ser construída por mim. Se eu conseguir tudo isso, significa que eu entendi a palavra. Então, eu chamo isso de signo linguístico. Isso já foi dado. Voltei para dar uma retomada e dar continuidade.
Bem, ela tem dois aspectos, só que eles são inseparáveis. Por quê? Por um é material. Eu escrevo, eu ouço, eu imagino, né? A partir do que eu escrevi, a partir do que eu ouvi. Então, o som, as letras, e aí a imagem, que esse som e essa letra vai me conduzir. Nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque tem a parte imaterial, que é a parte do significado. Então, se eu inventar uma palavra que não tem um dicionário, né, eu preciso que a pessoa construa a imagem. Então, por exemplo, um neologismo, que é uma palavra que eu vou inventar. Né? Se a pessoa não tiver um contexto, ela não consegue falar o que significa. Nós precisamos saber o significado. Então, para isso, eu estudo, né, o signo linguístico. Muito bem. Então, tá aí, ó, o significante e o significado. Eu coloquei aqui, ó. Semântica é a área linguística que estuda o significado e a interpretação de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Precisa ter um contexto. Não adianta eu pegar a palavra, inventar uma palavra, se a pessoa não conseguir imaginar as duas partes, ela não vai ter sentido para a pessoa. Né? Não que eu não possa inventar, é claro que eu posso. Muito bem, vamos passar. Aí eu tenho a parte do que nós chamamos de contexto. Né? Então, significação contextual. Então, eu preciso que a pessoa enxergue. Aí eu peguei a palavra pneus, no plural. Né? Pneus. Então, a senhorinha está ali olhando-se no espelho, ela está bem cheinha, né? Apareceu, né? E ela diz, eu odeio esses pneus. Aí, do outro lado, eu tenho a música da dengue, o mosquito da dengue, né? A fêmea, né, que ataca a gente, então, a mosca. Né? E aí ela diz, eu adoro esses pneus. Né? Então, eu odeio, eu adoro. Ela odeia porque, segundo ela, deixa feia, né? O mosquito, a mosca aí, adora porque ela pode se reproduzir, né? E ampliar aí, né, a sua vida na Terra. Então, eu coloquei adoro e odeio, ó, são palavras contrárias. E aí usei estes, porque está nela, esse porque está longe da vespa, não está com a vespa, os pneus estão nela, e esses pneus não estão na vespa, eles estão lá. Então, usei certo, ó, esses e estes. E aí, pneus e pneus. Aqui, pneus não é literal, e aqui é literal. E aí nós vamos entrando, né, naquilo que vocês já sabem. O literal é a denotação e o não literal é a conotação. Eu tenho o sentido literal e o sentido figurado. E já estudamos aí, né, anteriormente, as figuras de linguagem, as figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de construção de sintaxe e as figuras de harmonia, várias delas, né? Você deve ter se divertido aí nas férias, né, fazendo uma retomada de tudo isso, né? Muito bem. Aí eu coloquei um outro exemplo. Eu coloquei o homem pisando na bola. Sentido literal. O homem está pisando na bola. Realmente ele está pisando na bola. Olha o pé dele aí. Agora, não literal. E ele pisou na bola, o homem pisou na bola, ele vacilou, ele deu mole, decepcionou, não fez o que foi combinado, ou seja, pisou na bola. Então, eu tenho sentido não literal, ou seja, o homem pisou na bola na segunda situação é o figurado. Na primeira situação, de acordo com o dicionário. Conotação, denotação, conotação. Então, na ordem, o literal é a denotação e o não literal é a conotação. Bem, depois vem aí a polissemia. O que é polissemia? A polissemia é exatamente a quantidade de significados. Ó, poli, muitos, né? Semia, significados. Então, vários significados para a mesma palavra. Vamos pegar a palavra linha. Linha de anzol, linha de costura, linha de telefone, linha da vida, linhas da mão, etc. Tem vários significados, né? Mas a palavra é a mesma. Né? Então, aí, nos exemplos, ele vai colocar o verbo pegar. Você já pegou uma, duas ou três cervejas?
né? Então, pegue um táxi. Né? Então, venho pegar, no segundo exemplo. Nada de pegar minhas amigas. Né? Então, aí vem o verbo pegar de novo. E assim vai. Deu vários exemplos aí. O ônibus, vou pegar do ônibus. Vários exemplos. Ele vai colocar em evidência o verbo pegar. Né? Então, ele fala assim, o que é polissemia? Aí ele vai dar o exemplo do verbo pegar. Ou então, né, ele vai criar frases, né, vai colocar num texto, várias situações. Então, o que é polissemia? É quando quando a palavra tem vários significados. Né? Só que tem um detalhe. Às vezes eu estou usando num sentido e a pessoa entende no outro. Né? Então, às vezes ela não me dá a mesma palavra. Eu pergunto, o que significa? Às vezes ela fala assim, pegar usar as mãos, tocar. Né? Tem gente que fala, mas pegar aí, né? Eu peguei um menininho falando para o outro, quantas minas você pegou hoje? Né? O sentido não é só tocar, tá certo? Então, precisa ver, né, qual é o contexto que está sendo usado, mas a palavra é a mesma. Né? A mesma coisa aconteceu aí no exemplo que eu dei anterior. Aqui eu coloquei saia. Use saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Né? Não se reprima, pense light. Eu coloquei aí, né, a plaquinha com a propaganda. Quantos significados a palavra saia, quantos significados para a palavra saia podem ser observados neste anúncio? Cabe a vocês responderem. Use saia, vou dar a primeira dica, saia do vestido. Saia de si. Olha lá, aqui está falando para eu sair de mim. O que significa isso? O que é saia à noite? O que é saia de dia? Né? Então, vocês respondem. Aí está a polissemia da palavra saia. Muito bem. O outro assunto que nós vamos aprimorar, depois ele vai aparecer numa próxima aula, né, que a ambiguidade tem que saber bastante, porque quando você estiver lá na sua fase de vestibular, isso cai muito, porque as pessoas às vezes fazem ambiguidade e não percebem. Né? Então, precisa tomar cuidado. Às vezes, a ambiguidade é só uma inversão, às vezes é um sentido, né? Às vezes é uma troca. Precisa tomar cuidado, né? Porque ela é muito bem-vinda em propaganda, em música, em tiras, né? Em piadas, mas um texto científico ela não é bem-vinda. Ela é um vício de linguagem, porque ela muda o sentido. Ou seja, ela me dá dois sentidos, porque dupla, verdade, sentido. Então, duplo sentido. Surge quando algo que está sendo dito admite mais de um sentido, comprometendo a compreensão do conteúdo. Isso pode suscitar dúvidas no leitor e levá-lo a conclusões equivocadas na interpretação do texto. Então, vamos lá. Tem lá o Aurélio, que é o dicionário. E ele olha e fala, bom para burro. O dicionário é bom para burro, é muito bom. Né? Mas eu posso entender que o dicionário só é válido para quem não tem conhecimento. E quem não tem conhecimento está chamando de burro. É uma ofensa. Isso não é interessante. Né? Há duas possibilidades, então. Então, num texto científico, é melhor evitar, mas uma brincadeira, né? Uma propaganda, ou na música, como eu já falei, é muito bem-vindo. Né? Então, é importante, né, que eu também saiba usar a ambiguidade quando ela é importante. Aí eu coloquei mais uma aqui para vocês pensarem. Sorriso, aí vem o nome da pasta, né? Deixe de lado aquele sorriso amarelo. Mesma coisa. E aí a moça dando um sorrisão aí, lindo, né? E aí os dentes branquinhos. Então, o sorriso amarelo, por causa da sujeira dos dentes, né? Os dentes amarelos. E sorriso amarelo, a gente dá também quando a gente não gosta muito das coisas, né? A pessoa conta uma piada, você dá aquele sorriso assim, sabe? Dizendo, né? Tem a dor, né? Então, aí vem a ambiguidade criada, né, num anúncio. Muito bem. Aí eu coloquei mais duas situações para vocês pensarem. Cascas. Né? Uva comemora a vaga na seleção da barreira. Né? A gripe não vai mais tirar casquinha do seu verão. Olha lá, Cebion. Então, vocês vão pensar onde está a ambiguidade de cada um. Tá? Essa é para vocês. Muito bem.
Aí eu vou entrar agora na semântica, para ir para aquele caminho, né, de estudar o sentido das palavras, né? Então, eu estudei o sentido figurado, o não figurado. Eu também já falei dos vários significados, que é a polissemia. E também falei da ambiguidade. Agora eu vou falar de uma coisa mais específica, perdoe, que é o sentido mesmo, se ela tem o mesmo sentido, se ela é o contrário, né? Se ela tem sentido diferente, mas ela é muito parecida, pode me confundir, né? Ou se ela escreve igual, né? O som é igual, ou o som é diferente, ou a escrita é igual. Né? Que eu vou entrar nesse campo. Só que para eu chegar lá, eu tenho que saber o que é campo semântico. Né? Senão não vai adiantar eu estudar o sentido, porque eu vou dizer assim, a pessoa, ela levou o relógio ao concerto, né? A pessoa, ontem à noite, foi a um concerto. E na primeira escrita, eu escrevo concerto com S. Na segunda, eu escrevo com C. Por quê? Porque a primeira é de consertar mesmo, de arrumar. Ó, olha o sinônimo. E o segundo exemplo que eu dei, concerto com C, é concerto musical. Né? Olha de novo o sinônimo. Né? Então, eu preciso entender isso, escrever certo, senão eu escrever errado. Então, o que é o campo semântico? É o agrupamento de palavras de acordo com a sua familiaridade de significado, ou seja, sinônimas, né? As palavras contrárias, palavras parecidas ou as palavras idênticas, que estejam no mesmo universo de ideias. Eu coloquei aqui várias, ó. Brasil, governo, brasileiros, país, qualidade, desenvolvimento, grande ser, permanente, externo, todas as palavras aqui, né, dentro do mesmo campo semântico dessas palavras que estão em evidência. Né? Desenvolvimento, grande ser, Brasil, governo, todos brasileiros, país, brasileiro, então, brasileiros, brasileiras, Brasil, país, governo, todos, né? São palavras que estão mais destaque. Então, quando eu falo em país, eu penso geral. Quando eu falo Brasil, eu penso específico. Quando eu falo governo, né, governo do país, aí o governo seria o específico. Mas se eu colocar governo e povo, né, eu mudei. Tá vendo? Ó, mas eu estou dentro do mesmo campo semântico. Né? Então, vamos ver isso. Olha aí. Todos os objetos da figura pertencem ao mesmo universo de ideias. Sim, é verdade. São todos aí, né, utilidades domésticas. Porém, eu falei para vocês, existem elementos aí, né, que eu sei de onde vai. Por exemplo, eu pego fogão, eu penso na cozinha. Eu pego o guarda-roupa, eu penso no quarto. Né? Eu pego a geladeira, eu penso na cozinha. Algumas vezes na sala ou numa churrasqueira. Né? Depende do que eu vou analisar. Uma porta, a gente tem vários lugares da casa que tem uma porta. Né? Então, eu vou verificar aí, né, dentro do campo semântico, uma casa, né? Aí eu vou analisar o que é geral e o que é específico. Então, isso tem nome. Se eu falo que utilidades domésticas, eu estou pensando no campo semântico, é o universo. Se eu digo o quarto, a sala, banheiro, né, eu pensei já mais especificamente em relação ao campo semântico, mas ainda não é tão particular. Mas olha que eu falo, guarda-roupa, escrivaninha, ó, bem específico. Então, ele está dizendo que dentro do campo semântico há palavras, né, ou signos linguísticos que são gerais e que são específicos. Então, vamos ver isso. Vamos ver como funciona isso? Olha lá. Existem, dentro do campo semântico, palavras que o sentido é geral e que o sentido é específico. Então, ele deu exemplo. Vamos pegar aquele primeiro exemplo. País e Brasil. Já tinha falado, vamos repetir. Ó, país é o geral e o Brasil é específico. Então, isso tem nome. O sentido geral é uma hiperonímia, um hiperônimo. O sentido específico é um hipônimo ou hiponímia.
Aí eu dei exemplo também, ó, brasileiro, está faltando o i ali. Brasileiro, sentido geral, Charles Miller, sentido específico. Ok? Depois eu vou arrumar esses erros aí que está escrito errado. Perdoe-me. Muito bem, continuemos. Agora, eu vou propor aí. Qual é o hiperônimo deste campo semântico? Paz, seriedade, educação, saúde, amor, justiça, fraternidade, honestidade, bênção, sucesso, lealdade, emprego, incondicional e outros. E quais são, né, os hipônimos? Então, o hiperônimo e os hipônimos. Achem para mim, é um desafio. Né? No próximo encontro nosso, vou perguntar para vocês se vocês descobriram. Quais são gerais, quais são específicas? Para você ir para esse caminho que eu estou direcionando. Ainda não cheguei lá, coloquei mais uma situação. Como nós já vimos a polissemia, a ambiguidade, eu coloquei também desafios aí para vocês. Com a palavra polissêmica no anúncio, como arrumar uma coroa? Assistência funeral. Né? Então, qual seria a palavra polissêmica? Né? Neste caso aí. E neste, qual o termo causou ambiguidade na fala do locutor? A qual campo semântico pertence a palavra portuguesa? E a qual campo semântico o interlocutor associou? Né? Ao geral ou ao específico? Ao hiperônimo ou ao hipônimo? Acho que este ano a portuguesa cai. Olha, está lendo um jornal de futebol. Aí o outro não está dentro do mesmo conceito. Achei que a Ieda fosse paulista. Né? Então, ele não está no mesmo. Né? Então, tem aí quem está falando e quem está ouvindo. Né? O referente, que é o contexto, é o jornal. Aí eu tenho a mensagem. Né? Essa mensagem foi por meio da fala. Né? O receptor interpretou inadequadamente, né, o que o autor falou, o locutor falou, né, que é o emissor. Então, aí você vai interpretar para mim. Quem que deu ambiguidade? Né? Que campo semântico está portuguesa no sentido, no contexto do emissor? E qual campo semântico o interlocutor associou, que é quem está ouvindo aí, que é o receptor? Muito bem. Pensaram? Uma piada agora. Né? Cada hora tem uma coisinha para vocês. Né? Aí estava lá, né, num poço de desejos, né? E barrigudo, careca, meio desajeitado, né? Arrumadinho. Né? Aí ele colocou a moedinha dele e fez um pedido. Quero ter um corpo que todas as mulheres desejam. Olha só o que veio do poço para ele. Ele ficou assustadíssimo, ficou um corpo de mulher alta, bem arrumada, com cinturinha fina, quadril largo, ele ficou desesperado. Por quê? Não foi isso que ele pediu. Né? Ele pediu que o corpo dele fosse transformado, né, num corpo de homem bonito. Mas olha o que aconteceu, né? Bem observação. O princípio das piadas, o jogo feito com palavras polissêmicas, com frases ambíguas. Então tem aí a polissemia e a ambiguidade trabalhando juntas. Muito bem. Chegamos onde preciso chegar, né? Que é as relações semânticas. Muito bem, vamos lá. Eu tenho, dentro das relações semânticas, né, eu tenho 4 divisões. Então, estão aí, ó, sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. Né? Então, o que é cada uma dessa situação? Ó, sinônimo é mais fácil. Sinônimo é quando eu tenho a aproximação de significados do contexto. Vamos pegar uma palavra mais bonitinha aí, né? A palavra probidade. O que é probidade? Probidade, vou dar sinônimo, ó, é honestidade. Então, em vez de eu usar honestidade, eu vou usar probidade, são sinônimas. Né? Vamos pegar uma outra bem bonitinha, vou pegar um advérbio agora. Paulatinamente. Né? Falava paulatinamente. Né? Bem devagar. Né? Ele foi falando, eu fui ouvindo, foi falando bem devagar. Né? Agora, vamos para os antônimos, ou antonímia. São palavras ao contrário. Eu tenho lá, ele deixou de ser
honesto, ou seja, desonesto. E aí, vou usar igual a primeira palavra que eu dei. Probidade e honestidade, são sinônimas. Desonestidade é antônima de honestidade. E improbidade é antônima de probidade. É a mesma coisa, honesto e desonesto. Elas são sinônimas, né? Probidade e honestidade. Improbidade e desonestidade. Mas uma em relação à outra são antônimas. Entenderam? Aí vem agora as parônimas, são palavras semelhantes. Então, eu tenho lá, por exemplo, emigrante e imigrante. Ó, escrevo parecido, né? Só que o sentido é diferente. E tem as homônimas. As homônimas eu tenho três maneiras de verificar. Eu tenho a mesma escrita, o mesmo som. A mesma escrita, som diferente, né? Ou a escrita diferente, o mesmo som. Então, isso tem nome. Então, vamos ver exemplos. Olha lá. Sinônimas, essa é bem fácil. E a palavra alegre? Peguei mais 3. Feliz, contente, satisfeito. Todas sinônimas, ou seja, mesmo sentido. Tá? Então, isso está escrito ali. Claro, né, que a escrita é diferente, a pronúncia também. Antônimas, tem lá, são palavras opostas, nós aprendemos como antítese, em literatura, em figuras de linguagem. Né? Então, sentido diferente, bem e mal. Muito fácil também. Agora vem as parônimas, né? Então tem eminente e iminente. Eminente é ilustre, extraordinário. E eminente, que está próximo. Né? Então, aquele reitor da universidade é eminente, ou seja, extraordinário, é ilustre. Né? Aquela chuva era iminente, né? Ela viria de qualquer jeito, ela estava próxima, ela viria. Só que eu escrevo, ó, parecido, só troco o E por I. Mas o significado é diferente, elas são parônimas. Né? Vamos pegar um outro exemplo. Migrante, emigrante. Ó, I, E. Ainda tem a palavra migrante também, né? Que tira aí o I e o E. Então, eu preciso observar, para não errar. Né? Depois vem as homônimas. O que acontece com as homônimas? Homônimo é igual. Homo é mesmo e nímia é significado. Mesmo significado. O problema, falei errado, perdão, mesma escrita, desculpe. O significado é sempre diferente. Então, ou eu escrevo toda ela igual, pronuncio igual, por exemplo, ele casa a semana que vem e vai morar na casa da mãe. Ó, casa e casa, casa de casar, casa de morar. Igualzinha. Né? Aí tem aí, ó, começo e começo. O começo de tudo foi uma briga. Eu começo a trabalhar amanhã. Ó, escreve igual. Sessão e sessão. Opa, mesmo som. Mas a escrita é diferente. Então, ela é homônima? Só que ela tem o mesmo som, mas a grafia é diferente. Então, homônima, ó, mesma grafia, mesmo som. Diferente grafia, diferente som. Perceberam? Então, ó, se ela tem a mesma grafia, ela é homógrafa, mesma grafia. Som diferente é heterófona, fono, de som. Diferente grafia, mesmo som. Então, homônimas, ó, diferente grafia, heterógrafas, mesmo som, homófona. Isso é tudo igual. Homônimas, homógrafas, homófonas. Viram? Então, vamos lá. Eu tenho aí, ó, homônimos, homógrafos. Então, mesma grafia. Só que na hora que eu vou pronunciar, o som é diferente. Então, ó, concerto e concerto. Então, no som é diferente. Então, heterófonas. Né? Então, tem lá a mesma grafia, som diferente. Vamos para outra agora. Mesmo som, sessão, sessão, sessão. Então, eu tenho o mesmo som e diferentes grafias. Tá? Então, eu tenho homônimas, grafia, ó, heterógrafas, homófonas. Tá vendo? Ele só colocou o segundo, ele não colocou o restante. E aí, eu tenho os homônimos perfeitos, mesmo som, mesma grafia. Então, eu tenho lá manga, que é uma fruta, e manga da blusa.
né? Então, aí escreve igualzinho, pronuncia igualzinho. Então, elas são homônimas perfeitas. Mesmo som, homófonas, mesma grafia, né? Homógrafas. Então, homônimas, homógrafas, homófonas. Viram? Então, é isso. Né? Vocês agora aprenderam a lidar melhor com o vocábulo, com os vocábulos, ou seja, com os signos linguísticos da língua portuguesa, sabendo que eu tenho essas diferenças entre o sentido das palavras, a forma com que escrevem essas palavras, o que elas significam, né? Isso só vai ajudá-los a melhorar o texto. Na próxima, nosso próximo encontro, falaremos de coesão textual. Até lá, obrigada. Espero que tenham gostado e tenham entendido a aula. Até, meninos. A próxima.